falaremos sobre obsessão. Existe obsessão? Existe vampirismo? Com certeza existe. Hoje vamos falar como que se manifesta isto. O que acontece com a pessoa? O que acontece entre esses dois planos, o terrestre e o espiritual? E quais são as formas de tratamento? Existe tratamento? Então, assista até o final e você vai ver como você pode melhorar essa sua situação. Para entendermos a obsessão, nós temos que compreender que a morte não existe. A morte existe apenas para o corpo, mas para o espírito, para a nossa alma não existe. Então, quando o corpo morre, a nossa alma continua a viver, em outro plano, em outra dimensão, mas ela continua a viver. E continuamos a viver da mesma forma. Isso é interessante. A gente não vira santo, não vira anjo, continuamos a viver da mesma forma, pensando da mesma forma, sentindo com as mesmas ideias. Então imagine que quando você desencarna, você vai para outra dimensão que tem relação direta com essa dimensão que estamos vivendo agora. E você lá continua vivendo com as mesmas ideias, com os mesmos sentimentos, pensamentos. Ou seja, uma pessoa que desencarna viciada, ela vai continuar precisando de suas drogas para o seu vício. Uma pessoa que desencarna alcoólatra, ela vai procurar bebidas alcoólicas lá na outra dimensão. Uma pessoa que desencarna com rancor de outra pessoa, com ódio de outra pessoa, querendo vingança, quando ela desencarnar, ela vai continuar querendo fazer esta vingança. Uma pessoa gananciosa, que pensa só em dinheiro, em coisas materiais, quando desencarnar, vai procurar essas coisas materiais. Então, nada muda. Quando a gente começa a compreender que existe esse mundo espiritual, que as pessoas continuam vivendo da mesma forma que vivemos agora, começamos a entender por que pessoas que estão nessa outra dimensão podem nos influenciar. Então, a obsessão e o vampirismo é uma influência espiritual, uma forma de influência espiritual, que esses desencarnados levam seus sentimentos e estão nos influenciando. Nós sabemos hoje que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Claro que essas influências são boas, né? Existem influências que vão te dar insights, ideias positivas, né? Vão te incentivar no caminho do bem. E existem influências negativas que vão te influenciar para o caminho do mal. Então nós podemos dizer que a obsessão é algo que está dentro da lei de causa e efeito. Nada é por acaso. A obsessão não acontece quando você está andando na rua e um espírito diz: vou obsediar essa pessoa. Gostei dela, vou obsediar. Não, as coisas não acontecem assim. Existem dois casos de obsessão e de vampirismo. O primeiro caso é quando alguém desencarna com rancor, com uma raiva, com ódio de você, porque você cometeu alguma coisa para essa pessoa, que a fez ficar assim, nesta encarnação ou talvez em outras encarnações passadas. Imagine que a gente tenha dezenas, centenas ou talvez milhares de encarnações e para quantas pessoas a gente já fez mal. Então, se por acaso a gente tenha roubado, provocado a falência de uma pessoa, como que ela se sentiria? Ou se a gente
tiver matado alguém da sua família ou ele próprio, como é que ele desencarnaria e quais seriam os sentimentos dele? Infelizmente, a maioria das pessoas vai querer colocar a lei do olho por olho, dente por dente à prova. Vai querer fazer uma revanche. Vai ficar atrás dessa pessoa que a fez mal. Imagine se você fez mal para a filha de um pai ou de uma mãe que desencarna. Provavelmente esse pai e essa mãe vão te perseguir. Então, veja que é a lei da causa e o efeito. Esses espíritos que estão nos obsediando querem fazer uma revanche, querem tirar satisfações. Então, não somos santinhos, não somos anjinhos. Provavelmente cometemos mal a eles nesta encarnação ou em outras encarnações. Esse é um dos tipos de obsessão. Há outro tipo de obsessão, de vampirismo, é quando você está ligado a um vício, por exemplo, a drogas, por exemplo, ao álcool, à ganância, à avareza, e espíritos que estão na mesma vibração e que necessitam disso porque desencarnaram com esse vício, eles chegam até nós para se suprir da sua necessidade. Existe nesse caso uma espécie de simbiose, como acontece no reino vegetal ou animal. Quando um organismo se acopla a outro organismo, se sustentando da produção desse organismo original. Então existe uma simbiose, um parasitismo. Isso existe também no mundo espiritual. Então, quando uma pessoa é alcoólatra, vamos dar esse exemplo. Eu vou mostrar algumas imagens agora. E ela está fazendo uso do seu vício, bebendo, os seus obsessores, que também são alcoólatras, também estão bebendo com ela, entre aspas. Estão se utilizando, estão se alimentando desse fluido do álcool. Assim acontece com as drogas. Assim acontece também com pessoas gananciosas, que quando desencarnam, elas querem sentir essa sensação de ganância, de poder, de ganhar mais, de passar os outros para trás, e se acoplam a pessoas que ainda estão encarnadas e que fazem uso dessas estratégias. Veja, é uma questão de similaridade, uma questão de vibração igual. Percebam que nessa segunda forma de obsessão, de vampirismo, esses espíritos que estão acoplados a você, eles conseguem mudar, influenciar as suas ideias. Né? Você pode estar pensando, por exemplo, em parar com seu vício. Mas eles estão ali, colocando ideias para você ir atrás do seu vício, ou colocando ideias que a vida não é boa, que você precisa daquilo, que se você não fizer aquilo você não vai ser feliz. Realmente existe uma influência forte. Dizem até que esses obsessores, esses vampiros, são como os mosquitos que podem injetar substâncias fluídicas para começar a modificar o seu funcionamento biológico. E isso, logicamente, leva a doenças. Pode levar, nos casos mais graves, à loucura, à depressão, a câncer,
a vários processos degenerativos do corpo. E é claro que da alma também. Percebam que nos dois casos de obsessão, nós vamos ter os espíritos acoplados ao nosso ser, nos influenciando nos pensamentos, nas ideias, nas ações, nos influenciando e também tirando a nossa energia. É muito comum que as pessoas que estão sendo obsediadas, elas se tornem cansadas, sem vontade. Claro que existem vários graus de obsessão. Como eu falei antes, influências espirituais é algo muito normal e que todo mundo passa por isso, né? Tanto positivas ou negativas. E isso a gente vai lidando com os nossos pensamentos, com a nossa força de vontade. Mas quando é algo mais agressivo, como uma obsessão ou um vampirismo, nós precisamos de um tratamento. E como que se dá esse tratamento? A primeira coisa que temos que ter em mente é que esse obsessor, ele não é um inimigo. Você esteve com ele em vidas passadas e você fez mal a ele. Então nós temos que tratar ele como uma pessoa que precisa de ajuda, como nós precisamos de ajuda. Como no caso da segunda forma de obsessão, por similaridade, por vibrações parecidas, essa pessoa viciada, alcoólatra ou com pensamentos negativos que se acopla a você, ela está ali simplesmente porque você gosta das coisas que ela gosta. Porque você bebe, você usa drogas, você tem essa ganância. Você percebe que quando a gente começa a pensar o outro como um irmão, uma pessoa que precisa de ajuda como nós, tudo começa a mudar. Existem trabalhos de desobsessão em várias religiões e vários centros espíritas. E que conforme a evolução dos seres, pode ser um trabalho de sucesso, né? Você pode auxiliar esses irmãos que estão acoplados a você através de uma explicação, através de um tratamento espiritual, a ter esse deslocamento, né, de você se deslocar, te levar para longe. Mas vejam, na maioria dos casos, nós temos que começar a evoluir como pessoa, como ser humano, como alma. Porque é através dos nossos atos, no caminho do bem, é que vamos começar a influenciar no nosso campo astral. O exemplo é a melhor forma de modificar tanto as pessoas encarnadas como desencarnadas. Então percebam, se há um espírito acoplado, um obsessor que quer vingança, e você começa a trilhar o caminho do bem, você começa a dar exemplos de amor, de caridade, mudar o seu campo astral, essa pessoa ela vai ser influenciada. E mais, você vai estar ajudando ela a mudar o seu pensamento. Porque quando você começa a perdoar as pessoas aqui, você também será perdoado. Ou seja, você vai estar demonstrando a esse obsessor o poder do perdão. O poder e como é bom perdoar. E ele vai poder te perdoar também. Então, nesse caso, esse autoconhecimento e essa mudança sua vai influenciar muito mais do que palavras e oração.
é a sua ação. E mesma coisa na segunda forma de obsessor e de vampirismo, quando você vai mudar os seus hábitos, deixando os seus vícios, deixando os seus hábitos negativos para se tornar uma pessoa mais saudável, com pensamentos positivos. Então, quando você muda o seu caminho, automaticamente esses espíritos que estão acoplados com você, ou eles vão estar sendo auxiliados, ou eles vão naturalmente, automaticamente se afastar de você. Então, em ambos os casos, o caminho do bem, o Evangelho do Cristo, que nos dá esse mapa de como podemos agir para nos melhorar moralmente, essa maturidade moral. Isso são as melhores formas de nos desvincular desses obsessores. Bom, pessoal, por hoje é isso. Esse tema é muito grande, ele é muito profundo e a gente pode estar voltando a fazer mais vídeos sobre o assunto. Se você tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários para mim, que eu, dentro das minhas possibilidades, eu posso responder. E também assista aos outros vídeos que eu falo sobre a espiritualidade. Grande abraço a todos.